Olá, eu sou o professor Edson Pinto, professor de Literatura e Língua Portuguesa, faço parte do projeto central do Enem e vamos dar continuidade às nossas aulas com o tema Funções da Linguagem. Na aula anterior, nós falamos da função metalinguística e hoje vamos falar da função poética para podermos, no final, resolvermos uma questão do Enem. A função poética da linguagem é uma das 6 funções, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia, dependendo da intenção que nós queremos dar a esse processo de comunicação. Quando é que eu tenho a função poética da linguagem? Eu vou observar o uso dessa função quando a intenção é a mensagem, ou seja, quando o foco é a construção do texto na forma como esse texto vai ser transmitido. E para isso eu vou utilizar o quê? Combinação de palavras, jogo de palavras, uso de figuras de linguagens, metáforas, antíteses, hipérboles, metonímias, né, aliterações, enfim. E com isso eu vou possibilitar que a linguagem poética dê condições de várias, né, de múltiplas interpretações, aproximando esse texto do que nós chamamos da linguagem figurada ou chamada linguagem conotativa. Esse tipo de linguagem especial da função poética se aproxima muito das linguagens artísticas. Por isso, é mais comum que a função poética apareça em textos artísticos, principalmente em textos literários, no caso da poesia. Só que isso não é uma exclusividade da poesia. Você pode encontrar em textos publicitários, em textos em prosa. Uma outra atenção que você deve ter é de não confundir a função poética com a função emotiva da linguagem. A função emotiva, por exemplo, foca no emissor, nas manifestações do sentimento, né? As emoções do emissor. Enquanto a função poética que nós estamos tratando aqui, ela direciona para a mensagem, a forma como eu vou transmitir essa mensagem. Vamos ver alguns exemplos para a gente compreender melhor como ela acontece e como pode aparecer na prova. Aqui nós temos um pequeno trecho do primeiro capítulo do romance Iracema, de José de Alencar. Vamos ver o que diz? Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Observe que isso aqui é um romance, é um texto em prosa. No entanto, quando você lê, você vai observar que parece, né, que você está lendo um poema. Além, muito além daquela serra, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, olha só, que tinha os cabelos mais negros que as asas da graúna. Então, observe que o Alencar, ele se preocupou com a construção do texto. Usou metáforas quando ele faz a comparação, né, dizendo que ela é a virgem dos lábios de mel. Será que a Iracema é isso mesmo? Não interessa se é ou não é. Para o Alencar, ela é e acabou-se. Então, aqui, o trabalho com a linguagem, a preocupação com o texto, configura exatamente o que nós estamos conversando sobre a presença, né? A presença da função poética da linguagem em um texto literário, mas não um texto poético, um texto necessariamente poesia. Temos aqui o que nós chamamos de prosa poética. Vamos ver outro texto? Aqui nós temos uma imagem de um livro, né, aberto, e observem as impressões que essa imagem pode causar em quem observa, né? A leitura, aquilo que emana de um livro, a importância, o conhecimento. Só que, veja, de uma forma muito subjetiva, né? O que essas borboletas, a imagem não está muito boa, né? Mas tem umas borboletas emanando aí de dentro do livro, né? Essa sensação
de viagem, de sair da realidade que o próprio livro pode causar nas pessoas. Então aqui, apesar de ser uma imagem, veja, está centrada na mensagem que essa imagem quer passar, tá? Vamos a um terceiro texto. Aqui nós temos uma música dos Titãs, né? Mais precisamente feita pelo Arnaldo Antunes, que se tornou um poeta contemporâneo, né? Utilizando-se do chamado concretismo, né? A imagem, aquela poesia dos anos 50, ela é reacendida aqui pelo Arnaldo Antunes através da sua arte. E a música O Que, dos Titãs, é o que não pode ser, que não é retratada aqui nessa imagem. Olha, é o que não pode ser, que não é. É o que não pode ser, que não é. E ele vai jogando, trabalhando com as palavras. Observe que aqui ele está focado, né? Está preocupado com o texto em si, com a construção do texto em si. E mais, ele tira da forma tradicional dos versos, né? Da palavra na sua condição, vamos chamar de normal, e cria esse círculo, né, onde parece que não tem saída. É até um questionamento filosófico sobre a nossa existência, né? Aqui ele traz o pensamento de Parmênides, né? O que é o ser é único, aí já fica para a filosofia, né? Um texto filosófico, mas ele foca aqui na imagem, no concreto, é a poesia concreta, restabelecida através desse círculo, né? Se você ler, você vai ver que a existência é o quê? Ou não é? Né? Então, aqui, mais um exemplo da função poética da linguagem nessa imagem poética criada pelo poeta, né? Pelo músico Arnaldo Antunes. Vamos resolver a questão agora. Bom, vamos resolver uma questão de uma prova anterior do Enem, chamado Canção do Vento e da Minha Vida, de Manuel Bandeira. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos, o vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Que beleza, né? Bem, nós estamos diante de um poema em que a preocupação do Manuel Bandeira foi exatamente o poema, a linguagem do poema, dá esse sentido, né, de passagem do tempo, de que as coisas são levadas, né, pelo vento, e cada vez isso fica, as pessoas passam, as coisas passam, o tempo passa, mas a vida dele fica cada vez mais cheia de tudo aquilo que ele teve na vida, né? Vamos ver a questão? Olha só. Predomina no texto a função poética, por quê? Veja que a questão ela é direta. Por que predomina a função poética? Letra A. O autor procura testar o canal de comunicação? É essa a preocupação? Ele está testando o canal? Vemos que não. Letra B. A explicação do significado das expressões, ele vai explicando cada palavra dentro do texto? Também não. O leitor é provocado a participar de uma ação? Ele te convida a participar dessa passagem do tempo na vida dele? Não. Letra D. São apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos, ele traz a realidade, fatos acontecidos, ele deixa isso claro para quem está ouvindo a mensagem do texto? Também não. Letra E. Chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto, né? Eis aqui na letra E a nossa questão, nosso gabarito, tá? Qualificando o texto como poético, utilização da linguagem poética, com
a estrutura do texto, a escolha das palavras, né, a forma como ele construiu a mensagem. Ele focou na construção da mensagem. Daí a presença da função poética na letra E. Chama-se atenção para a elaboração especial, lembra da linguagem figurada, e artística da estrutura do texto. Beleza? Então até a próxima aula. Fique bem e não deixe de estudar, tá? Nós estaremos juntos até a véspera da prova do Enem. Um abraço.